Bom, irmãos, esse é o momento importante do nosso culto em que vamos ter a mensagem. Então eu quero perguntar como é que você tem se comportado nessa eleição? Essa é uma boa pergunta. Eu tenho visto gente que está querendo torcer o pescoço de irmão em Cristo, que é de outro partido. Alguns estão escrevendo assim: Jesus não escreveu que nós amássemos uns aos outros? Eu falei, é verdade, pastor, eu estou querendo trocar assento porque eu quero amassar um irmão em Cristo. Pois é sempre assim, época de eleição, muitas eleições já vivi na minha vida, eu sei como se comporta o povo de Deus. Mas tenho que admitir que nesta eleição em particular, parece que os nervos estão à flor da pele. Está todo mundo com o seu candidato, contra o outro candidato. E agora, é claro, para o segundo turno, tirando alguns poucos estados, vamos decidir quem vai nos governar a nível estadual. E agora teremos a decisão majoritária para quem vai nos presidir. Os dois candidatos estão aí. Por tradição, irmãos, uma igreja como a nossa, uma igreja batista, ela tem a separação completa de igreja e estado. Já está lá escrito, porque pela história que os batistas viveram na Europa, a confusão a respeito de partido político e igreja, a gente sempre manteve essa distância. Mas nenhum de nós podemos ser neutros. Nós temos que votar, temos que exercer a nossa cidadania. E esse é um tempo em que a gente percebe claramente que as pessoas estão realmente até se maltratando, o que é um erro, irmãos? Porque nós não temos o direito de maltratar alguém que não pensa como a gente. Isso não é bíblico, isso não é cristão. Não devemos depreciar alguém porque tem convicções diferentes ou porque tem o gosto diferente no que diz respeito à política. Jamais podemos fazer isto. A vida de nós cristãos é sempre permeada pelo amor, o amor verdadeiro. Eu tenho aqui no bairro pessoas que são por um e por outro, e quando eu chego na padaria para tomar um café, eu não tenho sossego. Aí diz assim, pastor, em quem você vai votar? Fala aí para nós, porque eles querem começar a briga e querem me colocar no meio da briga, A tua igreja fechou com quem? Eu falei, que história é essa que a minha igreja fechou com quem, rapaz? Não, porque a igreja evangélica fecha com candidato. Eu falei, não, uma igreja como a nossa, por tradição, não fecha com candidato nenhum. Nós, pastores, não induzimos o nosso povo a votar em ninguém, não fazemos isto, O voto é um direito adquirido no regime democrático, o regime democrático de direito, cada um deve exercer a sua cidadania como bem entender, e a gente não pode se interpor, E é claro, a gente sabe que igrejas fecham com determinados candidatos, e talvez esteja aí a derrocada do Brasil evangélico, que está se ufanando de sermos hoje, quem sabe, 29% da população. Está todo mundo aguardando a nova pesquisa do IBGE, mas como digo sempre desse púlpito, se somos 29% da população, por que o país não muda? Não muda porque infelizmente a gente tem crentes e crentes. E a maioria dos crentes que eu conheço hoje, principalmente os da nova geração, não são muito compromissados com a igreja, não. São compromissados simplesmente com os seus projetos pessoais. Estamos passando da geração dos baby boomers, pela geração X, Y, e agora vamos abraçar a geração Z. Cada uma dessas gerações com as suas peculiaridades. Amada igreja, nós estamos vivendo um tempo inacreditável, onde que as pessoas participam de uma igreja, mas não vivem a fé que essa igreja pratica. Tanto é que nós vamos usar um livro em novembro e vamos falar a respeito do cristão ateu. Vai ser a série do mês que vem, porque infelizmente hoje o número de ateus que se dizem cristão é exagerado. Quer dizer, se diz cristão, mas não vive o cristianismo. E no meio disso tudo tem esse afã político, em que o Brasil está dividido, literalmente dividido. E a gente precisa fazer uma pausa, já que o segundo turno se aproxima, não para indicar qualquer um. Claro que eu tenho minha preferência pessoal, A igreja não tem, ela é livre para decidir o que ela quer. Claro que eu tenho a minha preferência pessoal nesse momento, mas é minha, Não queira saber porque o voto é secreto.
Mas irmãos, o que a Bíblia diz a respeito de governos e políticas? Eu acho que aí é que está uma boa reflexão para nós numa manhã como esta. E um dos salmos mais preciosos que nós temos é o Salmo 11. É um salmo de Davi. E Davi está falando a respeito do momento político que a nação de Israel vivia. Era um momento dramático politicamente dizendo-se, porque ele era rei neste Salmo 11, mas aparentemente havia uma parte que não considerava ele rei. Havia uma divisão no povo de Israel. E aí surge o Salmo 11 com a sua linguagem, que ela é muito preciosa para nós. E sempre quando tiver eleições, leia o Salmo 11. Medite novamente no Salmo 11, porque ele é por demais precioso. Quantas e quantas eleições nas igrejas por onde tenham passado, a gente medita no Salmo 11, nesses momentos de decisão, como o Brasil vai ter que decidir agora, no outro domingo, a respeito do seu futuro. E o Salmo de número 11, que é muito precioso, nos diz assim, Salmo de Davi: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos e colocam flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos observam. Os seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios, Ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescentes. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Amém. Esse é um salmo dramático, e o cerne deste salmo está nesta frase: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? É uma interrogação. Toda eleição nós temos que pensar em fundamentos. Fundamentos. Irmãos, o mundo nunca será uma igreja, como a igreja não pode ser o mundo. Lembre-se disto. Nós não podemos entender que o Evangelho de Deus vai fazer uma obra tão maravilhosa em que vamos voltar a um governo teocrático, onde Deus é o que domina o mundo. A Bíblia diz o contrário: o mundo jaz no maligno. Esse é o lugar em que o inimigo das nossas almas, Satanás, decidiu de fazer da sua habitação a sua morada. Por isso que quando a gente olha para o Apocalipse, Deus vai renovar esta terra pelo fogo. E quando Deus soprar de novo, todos os rios vão correr nos seus leitos. Todas as rochas altas estarão nos seus lugares como Deus criou, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. O homem tem destruído, o homem tem poluído, o homem tem matado, tem roubado, tem feito tudo isso, mas quando Deus colocar uma nova ordem, veja só, Ele pega o globo da terra e coloca ele como ele era. E irmãos, um dia nos céus nós vamos bater um papo e você vai dizer para mim: vamos lá para a Vila Prudente, pastor? Nós vamos. E nós vamos chegar aqui na Vila Prudente. Só que não é essa Vila Prudente com os seus prédios. É como Deus estabeleceu, porque nenhum plano de Deus vai ser frustrado. Por isso a terra vai ser renovada pelo fogo. Esse não vai ser o lugar da nossa habitação. Mas se quisermos, os mansos herdarão a terra, terão isso como posse para si, dada pelo próprio Deus. Só para a gente olhar o futuro. Mas enquanto estivermos aqui, o mundo será sempre uma oposição constante contra tudo aquilo que Deus criou. Se Deus estabeleceu um princípio, um fundamento, o inimigo das nossas almas tenta destruir os fundamentos. E hoje vivemos
E talvez seja por isso que os nervos das pessoas estejam tão acirrados. Porque o que não está se discutindo nos palanques políticos é o que realmente está em questão no fundo de toda a base de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Porque os fundamentos antigos, os fundamentos eternos, eles foram retirados do seu lugar. Quando uma nação retira os fundamentos e as bases, o que acontece naturalmente é que o Brasil fica do jeito que ele está, perdido, sem direção. A gente pode olhar com todo respeito para os dois candidatos que ficaram para a presidência. Pergunto para você, na sua opinião pessoal, são pessoas ideais? São pessoas que você gostaria de ter como presidente? Seus vices você gostaria de ter como presidente ou vice-presidente? A resposta sensata de todos nós é não, mas nós vamos ter que escolher. Mas por que os nossos corações estão assim? É porque os fundamentos antigos foram tirados, irmãos. Quando uma nação, ela deploravelmente, ela afrouxa os seus valores éticos e morais, oriundos da palavra de Deus, nós vivemos um momento como esse. E não é só o Brasil que está vivendo isso, o mundo inteiro está vivendo isso. O mundo está passando, não é, de um sentimento político de centro para a esquerda, para um socialismo, um neossocialismo, está agora voltando para a direita. É esse o movimento que está acontecendo no mundo inteiro. Por que está acontecendo isso? Porque as pessoas, elas têm um vazio no seu coração, cujo formato é Cristo. Eles estão dizendo que o mundo pode dar para eles o que eles precisam, mas irmãos, o mundo não pode dar aquilo que só Jesus pode dar. Os homens estão buscando numa resposta governamental o que eles precisam para a alma deles. O que o homem precisa para a sua alma não está num governo, não está num país, não está em lugar nenhum. Podemos trocar de país, vamos tirar o pano de fundo do Brasil, vamos para a Europa, vamos para a Europa civilizada. Por que será que nos países mais civilizados, onde a renda per capita é mais alta, o número de suicídio é um escalabro? Aquela pessoa tem um seguro de vida, ela tem condição de viver, ela tem um salário médio, no caso desse país, de aproximadamente $100.000 por ano. Tem como viver uma vida regalada. São nesses países onde que as pessoas estão mais se suicidando. Porque a resposta não está num país, a resposta está em Jesus. Porque Jesus é o fundamento, é a base de toda uma sociedade que deve existir. Se eu subtrair Jesus Cristo e o que Ele fez, o mundo não discutiria democracia. Porque foi Jesus Cristo e os seus discípulos que introduziram todos esses princípios. Eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja nasceu, já começou decidindo o que ela faria. Qual foi a decisão? Unilateral? Não. A Bíblia diz que humildemente os discípulos, os apóstolos de Jesus, perguntaram à congregação o que eles gostariam que eles fizessem. Se eles achavam justo que eles, como apóstolos, deixassem a obra do ensino, das orações, da busca da vontade de Deus, para servir cestas básicas para as viúvas dos gregos que estavam sendo preteridas no ministério cotidiano da igreja. Qual foi a decisão arrazoada entre todos eles? Não é digno que vocês façam isso. O povo escolheu. Escolha entre vocês 7 valorosos irmãos que façam esse serviço de servir à mesa das viúvas. A gente já olha em Atos dos Apóstolos, a gente vê os princípios esboçados. Irmãos, o amor que Jesus Cristo veio trazer ao mundo é que acolheu a humanidade. Antes de Jesus era olho por olho, dente por dente. Jesus Cristo diz assim: assim está escrito, eu porém vos digo, amai o seu próximo, ame seu inimigo. Se ele quiser te bater na face, dá a outra face. Porque assim nós vamos mudar o mundo que nós estamos vivendo. A base sólida, o fundamento é o amor, como Jesus Cristo ensinou. Irmãos, nós viveríamos num mundo sem igreja.
Imagine se Jesus Cristo não viesse, não teria igreja nenhuma. Não haveria Santa Casa de Misericórdia. Porque tudo isso foi introduzido por cristãos. Não haveria ensino, irmãos. O ensino começou com a igreja que começou a ensinar. Fundaram escolas, fundaram universidades. Hoje, Cambridge, Yale, Harvard, pode se orgulhar, mas se você vai estudar o início dela, ela nasceu debaixo de uma denominação, Princeton e tantas outras no mundo. Se não fosse Cristo, se não fosse o fundamento, não haveria cultura no mundo, mas há cultura. Minhas irmãs queridas, se não fosse Jesus, que lugar que vocês teriam? Vocês estariam vestidos de burca ainda. Eu olharia para vocês e só veria o rosto, só os olhinhos. Mas quando Jesus conversou com a mulher samaritana, Ele colocou a mulher no lugar de igualdade. Isso são fundamentos que nós devemos amar e respeitar. Hoje nós vivemos o oposto disso tudo. A violência permeia as nossas cidades. Estamos vivendo uma vida insegura. Mas o que se discute nessa eleição são os fundamentos, irmãos. Os fundamentos sólidos que hoje estão sendo tudo aviltados. Eu tenho que admitir que apesar de toda a minha infância vivendo não na democracia plena, o respeito que a gente tinha pelas pessoas mais velhas era um grande, sem nenhum saudosismo. A gente cantava hino na escola. A fé majoritária da nossa nação era católica, apostólica romana. E dependendo do professor na classe, você tinha que rezar uma Ave Maria ali. Era o respeito pelas instituições. Isso é fundamento. Mas infelizmente nós, no Brasil, tiramos Deus da escola, tiramos Deus da família, tiramos Deus das universidades e hoje nós estamos divididos. Nós estamos divididos, porque os fundamentos foram tirados. Como diz o salmista, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Ele pode fazer muito pouco. E eu quero dizer que é assim que eu me sinto. Eu posso fazer muito pouco. O que eu posso fazer é ir lá e votar. E dizer, no sentimento do meu coração, como devo fazer isto. Mas existe uma coisa que nenhum nem outro dos candidatos pode fazer por esse Brasil. É colocar de volta os fundamentos. Porque eles já foram tirados desta nação. E quando é tirado de uma nação sofre. E é o que nós estamos vivendo. A injustiça não está só nos morros. Naquela pequena quantidade de pessoas que vivem nas comunidades e que dominam o tráfego. Não. Ela permeou toda a sociedade. E hoje nessa igreja é assim, o sujeito sobe aqui em cima para trocar uma calha. Ele desce. E ele pergunta assim, pastor, eu posso... pastor, o senhor vai querer mesmo uma nota fiscal? Ele falou, não, aqui nessa igreja é tudo com nota fiscal. Ô pastor, dá para sair bem mais barato isso aí, viu? O que esse homem está tentando dizer para mim? Que os fundamentos desta nação foram tirados. A gente diz que os políticos são sujos, mas irmãos, tem muita gente suja aqui embaixo. Tem muita gente querendo tirar vantagem. E se você quer medir um ser humano, dá poder a ele. Você vai descobrir que qualidade de caráter ele tem. O Deus da Bíblia está nos dizendo, quando os fundamentos mais básicos da fé é retirado, para onde o justo vai correr? Não tem para onde correr, porque os fundamentos básicos que movem uma sociedade são estes. E amados irmãos, hoje nós estamos com dificuldade, vendo vocês no Facebook, eu como pastor me envergonho. Me envergonho.
Eu vejo gente nessa igreja que acabou de sair das fraldas, discutindo com um homem da igreja. A gente já descobre que não existe fundamento. Em nome do quê? Da liberdade de expressão. É porque uma geração que não tem fundamentos bem alicerçados, ele consegue até olhar para uma pessoa de idade e querer discutir de igual para igual. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter respeito pelas pessoas e respeito profundo por elas. E o que vem pela frente é uma situação difícil. Eu não gostaria de ser presidente da República num momento como esse, porque vai vir chumbo grosso, ganhe quem ganhar. Não vai ser fácil dirigir essa nação. Um Congresso fragmentado, um Senado renovado, em basicamente 2/3, o poder político dividido entre os partidos políticos e assim pulverizado, o centrão, mas não existe para poder negociar todas as coisas. Vão ser tempos difíceis. E quando eu olho para tudo isso, eu me lembro do Salmo 11 que diz: quando os fundamentos básicos da vida são retirados, para onde o justo pode ir? Parece que o ideal não existe mais, só existe o real. E a gente vai ter que votar no menos pior mais uma vez. É dramático isto. Não existe leque de possibilidade, tudo isso já foi esgotado. É um tempo difícil esse que nós estamos vivendo. Irmãos, é muito sério o que estão fazendo com a nossa nação. E aí a gente volta àquela cartilha antiga. Uma nação que negocia com aborto, irmãos queridos, nós não podemos fazer isso. Os fundamentos antigos estão sendo pisados. É mais ou menos assim, como eu brinco, né, com os meus liderados aqui. Se você pegar uma arara da natureza, uma arara azul, e trazer para o teu apartamento, você vai para a cadeia. Mas se a mulher dona do apartamento quiser abortar, ela pode abortar. Não tem cadeia. Dá para entender? Difícil, né, irmãos? A vida não tem o menor valor. Uma arara vale mais do que um feto. Quando Deus eterno diz: se existe vida, tem que ser preservado. Tudo está invertido nesse país. E é por isso que nós estamos sofrendo tanto. Nós estamos olhando para o mundo, estamos colhendo o liberalismo do mundo e queremos implantá-lo como se o liberalismo do pensamento pós-moderno pudesse liderar bem uma nação. Não lidera, irmãos. Não lidera. A gente pode passar pela questão de gênero, como está se discutindo nos dias atuais. Irmãos, a gente está num terreno perigoso. A Bíblia diz assim que macho e fêmea os criou. Ponto. A igreja de Jesus continua nesse mesmo. E ela nem por isso é homofóbica. Não é? Na semana passada, alguém veio conversar conosco de maneira inteligente a respeito do homossexualismo. Foi uma boa entrevista. Eu disse o que a Bíblia diz a respeito disto. E garanti para aquela pessoa, falei assim: você apanhou aqui de mim? Você levou umas bibliadas na cabeça porque você é homossexual? Não, pastor. Você foi tratado com respeito e dignidade? Foi, vai ser sempre assim. Porque mais do que o fundamento do homossexualismo, a questão de gênero, essa igreja é baseada em fundamentos eternos, que parte do amor, do carinho, do respeito por um outro ser humano. E a gente não abre mão de um fundamento para argumentar de outra maneira com você. A igreja é o que ela é. E ainda pude olhar para aquele moço e dizer: sabe o que eu tenho para dizer para você? Você é uma pessoa carente, posso ver pelos teus olhos, posso te dar um abraço? Um abraço sem nenhum interesse. Um abraço de um pastor. Para uma pessoa que pensa diferente de mim.
E que aconteça o que acontecer, você sempre terá a dignidade e o respeito desta igreja e desse pastor, mesmo pensando diferente da gente. Porque é isso que a gente aprende no fundamento das Escrituras, irmãos. Não pense você que Jesus Cristo não tinha gente discutindo o gênero ou o caráter homossexual no ministério dele. Ele tinha, irmãos. O ministério de Cristo não lança luz nisto, porque Jesus Cristo sabia que a igreja teria que tratar disso e tratar com todo o respeito, porque nós devemos esse respeito para cada ser humano, porque senão nós seremos piores do que aqueles que abortam, daqueles que tentam roubar a vida de alguém. Essa não é um outro sentimento do nosso coração do que aquele do amor e do carinho e do respeito pelo próximo. Nós é que somos chamados de radicais. Eu acho interessante que no meu tempo todo mundo chamava a gente de fanático. Eu me lembro que eu cheguei para o meu pastor e disse assim: pastor, agora que eu sou crente, todo mundo está me chamando de crente fanático. E o pastor olhou para mim e disse assim: fique feliz por isso. Eu falei: mas pastor, parece que esse pessoal está me rejeitando. Ele falou assim: eles rejeitaram Jesus, vão rejeitar você também, fique tranquilo. Talvez eles não precisem da bênção de Deus, mas você precisa. Faça o que a Bíblia manda, ame a todos sem exceção. Pronto, lá fui eu amar todo mundo. Agora hoje, a igreja é reduto de fundamentalismos. Irmãos, essa é a nossa matéria-prima. Se eu remover os fundamentos de uma nação, essa nação não terá nada. E todas as pessoas inteligentes do mundo, as maiores que viveram na face da terra, disseram isto. Não vamos falar dos internacionais, vamos falar, por exemplo, de Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia assim: se você subtrair Deus de uma nação, você só vai administrar escândalos e depravação. Eu não posso subtrair Deus de uma nação, porque são os fundamentos que Deus estabeleceu para dirigir o mundo, irmãos. Da mesma forma que existem leis naturais que governam o universo, esses fundamentos eles precisam existir, irmãos. Dias atrás alguém caiu e quebrou o braço, já com idade, disse: pastor, por que Deus permitiu isso? Pastor, na minha idade é duro consertar osso. Osso não cola mais, pastor. Pastor, o que eu vou fazer? Mas por que Deus permitiu? Eu sirvo a Deus há tanto tempo. Eu falei assim: meu irmão, se naquele momento que você escorregou e caiu, Deus fosse anular a lei da gravidade, para você cair em um ponto onde que não houvesse gravidade, você flutuaria docemente e cairia e não se machucaria. Do outro lado do mundo tem chinesinhos que seriam expulsos para a litosfera assim, ó. Você quer ver chinês voando? E até confesso que quando falei assim, com tantos milhões de chineses, não faria muita falta, né? Mas irmãos, é a lei que Deus estabeleceu. Ele não vai fazer isto. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Haverá colisão. Então, quando você sai daqui da igreja, dirija com cuidado, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E não adianta você ter vindo à igreja, porque isso são fundamentos que dirigem o universo. Deus estabeleceu leis naturais, como a gravidade, para dirigir o universo, mas Deus estabeleceu fundamentos que devem gerenciar as nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz: o que passar de tudo aquilo que é o conceito transpirante da Bíblia, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Já viu fofoqueiro? Com fofoqueiro a gente já logo percebe como que semear e colher é verdadeiro. O fofoqueiro passa na igreja falando mal dos outros o tempo todo, aí de repente alguém fala mal dele. E aí ele vem dizer: pastor, eu quero ter um encontro com o pastor, mas é um encontro secreto, e eu preciso abrir meu coração para o pastor.
E aí ele começa a contar. E até parece que o pastor não sabe da fofoca, né? Então vai falando. Quanta gente bonita que olha para mim num culto como esse, eu sei que são fofoqueiros. Não precisa se esconder atrás da nuca de ninguém. É por isso que a gente manda apagar a luz. Aí ele conta toda a história. E pastor, o que o senhor acha disso? Eu digo assim: você é uma pessoa maledicente? Aí os olhos já baixam, né? Não, pastor, olha, não se trata disso. Eu falei: olha nos meus olhos, porque os olhos são a janela da alma. E hoje nós temos uma geração que nem mais olha para os olhos dos adultos. Olham para os seus celulares, olham para o chão. E a gente diz para o fofoqueiro: meu irmão, você está colhendo o que você semeou. Você no seio da igreja, você falou mal. Você falou pelas costas dos seus irmãos. Agora que todo mundo descobriu que você é o cara da língua comprida, eu só posso pedir uma coisa: pegar uma tesoura e cortar tua língua. Com todo respeito, né, irmãos? É uma microcirurgia espiritual. E é interessante que os pares dos maledicentes, eles são os maiores maledicentes. Porque ouve alguém falando mal do outro e não diz assim: vamos conversar com o irmão. Você está compartilhando isso comigo? Vamos conversar com o irmão. Não, mas não sei o que lá. Vamos lá falar com o irmão. Não, porque... Vamos lá falar com o irmão. E a gente consertaria tudo, mas não é assim. É porque aquela pessoa está tirando um fundamento bíblico e tentando substituir por modismos, por opinião pessoal. E aí o resultado é devastador. Veja, por exemplo, se nós tirarmos o fundamento da fidelidade num casamento. O marido deve ser fiel à sua mulher, a mulher deve ser fiel ao seu marido. Vamos dizer que os dois andam flertando muito. O resultado vai ser devastador. Mas, irmãos, adulterar no mundo de hoje, isso é a coisa mais normal do mundo. Dias atrás, numa empresa, disse: qual o maior problema que você tem aqui na tua empresa? Pensando que o rapaz, né, o dono da empresa, ia dizer para mim: pastor, eu não tenho muito trabalho, eu preciso de mais trabalho, eu preciso vender mais e tudo mais. Ele falou assim: pastor, o meu maior problema aqui é adultério. Aqui o negócio é feio, pastor. Eu estou te chamando para ver como que a gente faz. Você imagina, uma pessoa que não crê na Bíblia, não crê em Deus, viu a sua empresa e os seus negócios indo de mal a pior no setor de venda imobiliária e pedindo para um pastor o que ele pode fazer, porque ele estava dizendo para mim que o fundamento foi tirado, e quando se tira o fundamento e os valores éticos e morais de uma nação começam a ficar baixo, ela está pronta para qualquer regime que vier dominar a nação. É disso que a Bíblia está falando. Quando eu afrouxo os valores éticos e morais oriundos da palavra de Deus, eu vou colher tempestade, e tempestade grande. E é engraçado, porque veja só, quando se pergunta no ministério infantil, se seu pai e sua mãe gostam de mentir, as crianças dizem não, e a gente pergunta: como você sabe disso? Porque quando a gente mente, eles ficam bravos com a gente demais. E um disse assim: eu levei uma chinelada porque eu menti. Mas aí, a gente mente de outro jeito. Porque para ficar bem na fita, para ficar amado pelos colegas de serviço, para ser admirado pelo patrão, a gente até mente, porque eu preciso do salário. E aí a gente tem que pegar o chinelo e bater no pai e na mãe. Seria o mínimo. Agora, quando a gente pergunta para as crianças se elas são felizes, a resposta é: eu sou muito feliz. E a gente pergunta: o seu lar é feliz? Às vezes. Eu não estou falando de Brasil, não estou falando de eleição, estou falando de Igreja Batista Boas Novas,
o mês que passou, uma conversa simples com as crianças. O que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo com a nossa nação? Os fundamentos, as bases antigas, as veredas antigas, elas estão sendo tiradas e substituídas pelo quê? Por aquilo que o homem pensa. Então, nesse humanismo, não tem mais o que fazer. Porque o que vai redundar de humanismo é mais humanismo. E nós estamos precisando de fundamentos eternos. Agora veja bem, quando a gente convoca a igreja para estudar a Bíblia na escola dominical, a gente tem 1/3 da igreja na escola dominical. Na hora do culto público, nós temos a igreja inteira aqui. Alguma coisa está errada. Tem crente que só vem domingo de manhã na igreja e diz: tá bom, pastor, cuidado com os fundamentos. Porque um culto por semana não dá para fazer o que Deus gostaria de fazer na sua vida durante uma semana toda. É interessante, crente se converte, é extremamente fervoroso, vem em todas as reuniões da igreja, até a reunião da diretoria estão presentes. Depois de 3 anos de crente, se torna executivo. É interessante. A impressão que eu tenho é que da mesma forma que Davi lutou com a questão dos fundamentos antigos, a igreja está discutindo fundamentos antigos. E nessas eleições ficou muito visível na minha congregação de que alguma coisa está errada no meio de vocês. Porque veja só, nessa semana 2 fake news, notícias falsas, circularam no meio da minha igreja como sendo verdade. Porque quem não tem fundamentos antigos não quer saber se a mentira é mentira ou se a verdade é verdade. Eu simplesmente passo para frente porque eu tenho uma opinião. É difícil ser pastor hoje. É difícil ser pastor de vocês. Tenho que admitir isso. E é claro que eu continuo aqui não por vocês, mas por Deus. Mas é difícil. As pessoas se alimentando de fofoca, quando um crente deveria ser como uma garça, que coloca só um pé no lodo, mas ela continua com a sua plumagem branca, linda e maravilhosa. É assim que nós estaríamos na nossa relação com o mundo. Mas não, nós somos viscerais. E em nome da nossa justiça, a gente se esquece até do fundamento mais básico das nossas vidas. Tome cuidado, porque o que o homem plantar, ele vai colher. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando Davi disse que o fundamento tinha sido destruído, ele estava dizendo que tudo que havia de mais precioso sobre a face da terra, que incluía a casa do Deus Altíssimo, o lugar que seria o monte onde Deus era adorado, tudo aquilo foi tomado pelos inimigos. O povo de Israel sempre viveu altos e baixos, porque cada vez que os fundamentos eram tirados, a nação ia para baixo. Agora, é difícil você falar com um economista ou com um candidato à presidência a respeito disso, porque quando ele diz assim, o Brasil está indo de mal a pior, a gente diz assim, o problema aqui são os fundamentos bíblicos que estão faltando nessa nação. Eles dizem, não, os economistas não dizem isto, os sociólogos não dizem isto, as pessoas que governam não dizem isto, mas aí está o cerne da questão. Quando os fundamentos são tirados, uma nação declina. Quando os fundamentos de Deus, da ética e da moral cristã é realçado, a nação cresce, e cresce de uma maneira maravilhosa. Talvez seja por isso que Deus fez Abraão andar sobre a face da terra, ser um homem próspero, e ele andou pela terra prometida, e na terra prometida Deus não deu uma gota de petróleo, para que houvesse equilíbrio no mundo. Você já parou para pensar nisso? Nenhum cantinho de Israel tem uma gota de petróleo. Todo mundo ao redor tem petróleo em abundância.
Parece que uma parte dos filhos de Abraão ficaram com a terra e a outra parte ficaram com o petróleo. E a gente diz, o que é isso? Geopolítica? É Deus governando todas as coisas? Sim, é isso mesmo. É Deus governando todas as coisas. Só que existe uma coisa que não pode mudar, a semelhança das leis naturais. É os fundamentos. Ser igreja é um fundamento. E eu fico feliz, porque os candidatos gostam de igreja, né? Os dois, né, irmãos? Os dois gostam de igreja. Então é muito legal isso tudo. Não é? Olha, eu posso ser socialista, radical, eu posso ser de direita, ultra-direita, mas eu quero igreja. Será que nós somos hoje uma massa humana para manobra de político? Será que não estão falando em nome de Deus, visitando nossas igrejas, porque o nosso voto é interessante? Mas eles querem os nossos votos, mas não querem os nossos fundamentos. Porque dizem eles que para dirigir uma nação com tais fundamentos, vai ser bem difícil dirigir uma nação com os nossos fundamentos. Só que a Bíblia está dizendo, quando eu tiro o fundamento, a nação declina. Mas o que vai acontecer em Brasília é outro assunto para mim. O que me preocupa, e com isso eu quero concluir, irmãos queridos, o que me preocupa são vocês. São vocês. Porque em nome de partido, em nome de suas convicções pessoais, vocês estão se esquecendo dos fundamentos que são imutáveis. Amor, perdão, combina com o cristão. Num momento como esse, joelho em terra, orando por essa nação, isso combina com a gente. Deveríamos orar mais, falar menos. Deveríamos redefinir para nós mesmos quais são os fundamentos da minha família que não pode ser negociados. Eu me lembro quando a gente juntava as nossas crianças pequenas e dizia, olha, aqui nessa casa existem coisas que são imutáveis. Nessa mesa, a gente nunca fala mal de ninguém. Para falar de alguém, a pessoa tem que estar sentada no outro lado da mesa. Nessa mesa, ninguém come com raiva um do outro. Nessa mesa aqui, ninguém vai discutir e levantar a voz um para o outro. Nós temos que dar testemunho. Aqui tem hora para chegar em casa. Os tios e os avós, eles têm que ser sempre respeitados. Quando você falar com eles, tem que dizer sim senhor, sim senhora. Na hora de dormir, a tua bênção meu pai, a tua bênção minha mãe. Porque um pai e uma mãe tem como abençoar as futuras gerações. Pela boca, desejando bênção. Minha família nunca foi perfeita e nunca será, a começar por mim que sou imperfeito. Mas os fundamentos da palavra de Deus a gente sempre bateu em firme com a turma pequena. E agora estamos trabalhando com os nossos netos. Hoje eles estão um pouco mais longe dos nossos ouvidos, dos nossos olhos. Mas quando a gente fala com eles, a gente sempre diz a mesma coisa. Você tem cuidado do seu irmão? Olha, os grandes cuidam dos pequenos. Essa é a regra da nossa família. Os fortes cuidam dos mais fracos. Olha, os idosos precisam ser cuidados enquanto viverem na face da terra. Porque na família existem dois pontos frágeis. Uma criança recém-nascida e o idoso. Nós temos que cuidar dos dois. Temos que ter muito zelo. E as bases bíblicas estão nas entrelinhas. Porque é assim que Deus nos criou. Não para sermos perfeitos, mas para praticarmos os fundamentos que Deus estabeleceu, e eu quero viver nesses fundamentos.
Mas hoje, a gente percebe claramente que o Salmo 11 está mais em dia do que o jornal que vai sair amanhã, como disse Billy Graham. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, só odeia. O ódio divino não é contraído porque a pessoa não merece o amor de Deus, mas é porque ele subtrai as práticas, os fundamentos que Deus estabeleceu e pratica só sua humanidade, aquilo que eu penso e aquilo que eu acho. E aí o mundo vive um dos momentos mais baixos da sua história, e é assim que acontece. Eu me lembro quando um dos heróis daquele período da cortina de ferro, ele foi negociado pelo governo americano e foi colocado em liberdade. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele chegou pelo aeroporto de Newark, na região de Nova Jersey e em Nova York. E a primeira pergunta que fizeram para ele foi como que ele tinha vivido aqueles anos todos no meio do comunismo. Ele disse: tudo começou sutilmente. Primeiro tiraram Deus das escolas, depois fecharam as igrejas, depois retiraram todas as Bíblias que circulavam no país, e depois a imoralidade começou a tomar conta da nação. E aí eles disseram: quando a moral de uma nação está baixa, uma nação está próxima do seu declínio maior, está pronta para receber o que vier, negociando na bacia das almas. O que aquele homem tentou dizer para o mundo ocidental? Mundo ocidental, vocês são liberais, mas não tirem os fundamentos bíblicos que Deus estabeleceu, porque eles, quando forem subtraídos de uma nação, a iniquidade vai tomar conta de uma nação. E, irmãos, o que nós menos precisamos para a nossa nação é iniquidade. Por isso, no domingo que vem, quando você for votar, lembre-se, nós precisamos lembrar dos fundamentos antigos que Deus estabeleceu, porque nós não estamos falando do meu voto, nós estamos falando do futuro da nossa nação, e ele é muito sério, é muito delicado, e a gente precisa pensar muito bem nisso tudo. E quando eu olho para o cenário, eu digo: olha, esse é um momento difícil de se decidir. É um momento difícil, não é um momento fácil, porque parece que está tudo polarizado, não é? Para um lado e para o outro. E a impressão que a gente tem é que Deus não está no meio disso tudo. E é por isso que nós temos que exercer a nossa cidadania, mas tomar muito cuidado. Olhe para o seu candidato, olhe para o seu candidato e veja se ele tem respeito pelos fundamentos que Deus estabeleceu. Isso é muito importante, porque o salmista já disse: quando os fundamentos forem tirados, o justo não terá para onde correr. Porque aquilo que a gente for fazer de mais nobre, oriundo da palavra de Deus, será tomado como um ato de injustiça. E concluo dizendo que no último lanchão, quando as pessoas foram servidas com o lanche, uma das pessoas disse: eu não quero nem água, nem lanche, nem roupa, não quero nada, porque eu sei que dentro dessa sacola tem um santinho para a gente votar em alguém. E a jovem da nossa igreja dizia: não tem nenhum santinho aqui dentro.
Só tem um lanche mesmo. Aliás, tem 2 lanches. Só 2 lanches. Você precisa de uma água, pode pegar, porque nós não estamos preocupados com o momento político. Nós estamos preocupados com o Senhor. E essa pessoa disse: eu não acredito em nenhuma forma mais de amor. Porque sempre quando alguém nos ama, existe um segundo interesse nisso. É por isso que eu prefiro viver na rua. Porque aqui eu não tenho que dar satisfação para ninguém e posso viver livre. Porque na sociedade de vocês, sempre você tem uma motivação. E eu não gosto dessa motivação. Os tempos difíceis nós já estamos vivendo, irmãos. Parece que o que a mão direita faz, parece que até o homem comum quer saber o que a esquerda pensa. Parece que quando queremos ser bondoso com alguém, as pessoas suspeitam de bondade. Só por isso, no último lanchão, eu já descubro que nós estamos vivendo um momento baixo da história da humanidade. Mas, irmãos queridos, qual que é a esperança de Deus para a nação brasileira? Quem vai ser eleito no próximo domingo? Ok, nós vamos precisar de alguém. O regime aqui é presidencialista, precisamos de um presidente. Ele vai ascender ao poder. Mas o que esse Brasil precisa é de crentes genuínos que nunca demovam os fundamentos da nossa fé. É disso que essa nação mais precisa. E eu quero fazer a campanha, não por um presidente, mas quero fazer uma campanha por você, meu irmão. Eu quero colocar minha esperança na sua pessoa. Porque se você é um cristão verdadeiro, nós vamos transformar essa sociedade. Eu posso ir no hospital, Carlão. Você e tua esposa vai me atender diferente. Vai ter uma unção de amor. Uma unção diferente. Lá no teu açougue, meu irmão, vai ter carne para vender, mas a balança é justa. Você não coloca um cebinho a mais não, para poder aferir mais lucro. Você é justo. Você também, viu, chaveiro? Você não vai sonegar seu imposto, porque você quer mudar essa nação e vamos mudar com os fundamentos que precisamos mudar. Meu voto é para você, crente no Senhor Jesus Cristo, porque aí sim eu acho que o Senhor Jesus em breve vai ser eleito o rei desta nação. Mas eu tenho que ocupar o meu lugar. Eu tenho que fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto, para que essa nação mude. Eu não posso depender de Brasília para que essa nação mude. Eu preciso depender única e exclusivamente dos fundamentos antigos que Deus estabeleceu para mudar o nosso país. No prédio onde eu moro, na vizinhança onde eu estou, é ali que as pessoas vão saber quem eu sou. Eu sou de São Caetano do Sul e bem conhecido lá. Todo mundo sempre diz assim: pastor, o senhor tinha que se candidatar para ser prefeito de São Caetano do Sul, e essa cidade ia dar um jeito. Eu falei: não, eu não sou bom nisso aí não. Tem os outros que vão fazer isso tudo. Eu vou continuar amando e servindo vocês. Por quê? Porque a gente sabe o nome das pessoas, a gente sabe a história das pessoas, a gente ora pelas pessoas. A gente volta na semana que vem e pergunta como que foi a oração da semana passada. E muitos deles: já tinha me esquecido, pastor. Eu falei: mas eu não me esqueci, porque você é importante na minha vida, você me serve, você me abençoa, e Deus me ensina isto. Não, meu voto é para você, porque eu acho que você, eu posso confiar. Você não é direita, você não é de esquerda, você é do centro da vontade de Deus, o lugar mais seguro que existe na face da terra. Meu voto é para você, pré-adolescente e adolescente, porque a gente veio na frente e limpamos o terreno, agora a hora é de vocês. Meu voto é para vocês.
Meu voto são para os bebês que hoje a gente carrega no colo. Sem querer eu posso estar segurando um presidente ou uma presidente da república. Eu não sei dos dias futuros, por isso que eu seguro bem seguro e dou um beijinho e digo: só Deus sabe, só Deus sabe. Mas o meu voto é para o idoso desta igreja, que viveram tempos difíceis desde quando saíram do leste europeu. Foram banidos da sua terra e vieram para essa terra e deram exemplo de fidelidade, de ter uma vida correta, e nos deixam um exemplo que nunca pode ser apagado. E se amanhã a gente completa 90 anos, a gente tem que voltar nos fundadores desta igreja e descobrir que aqueles primeiros 26 irmãos e mais os 2 primeiros que foram batizados, 28 pessoas, mudaram a história de muita gente. E se hoje eu sou pastor e nessa igreja batizei já mais do que 2.000 pessoas, eu tenho que dizer que aqueles fundadores desta igreja, eles fizeram o que era certo. Muitos têm ouvido desta salvação. Meu voto é para você, que talvez diga: pastor, eu sou tão simples, eu tenho tão pouca capacidade, pastor, eu não sei nem falar direito. Meu voto é para você, porque para ser cristão, a gente nem precisa falar, a gente vive. E quem vive fala sem palavras, porque tem muita gente que quer mudar o mundo inteiro, mas não consegue mudar a sua vida. Tem muitos que querem mudar a história do Brasil, mas no entanto não mudaram nem a história da sua própria família. Mas eu gosto daqueles que dizem: eu sou fraco, pastor, porque provavelmente eles sejam fortes. Eu gosto daquela palavra que diz: pastor, me perdoa porque eu não consigo. E daqui a pouco eles já estão fazendo, porque a humildade Deus respeita. E claro, irmãos, para mim e para nós, sempre é mais importante agradar a Deus do que os homens. E ponto final. E se preciso for, irmãos, nós vamos morrer pelas veredas antigas e pelo que Deus estabeleceu. Porque se for preciso, por essa palavra eu morro. Eu não morro por um partido político, mas pela palavra de Deus. Se for necessário que minha vida seja extirpada, pode tirar minha vida. Eu nunca vou negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Deus de toda justiça. E mesmo que haja reis sobre a face da terra, eu sirvo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que até o coração do rei está nas suas mãos. E eu já escolhi Jesus, e nessa eleição eu continuo acreditando no povo de Deus. São vocês, somos nós que vamos mudar esta nação, somos nós. E o meu voto é para você. Vamos orar. Deus Altíssimo, que o Senhor inspire o coração do teu povo. Temos as eleições para decidir e faremos isto segundo a inclinação do nosso coração. Votaremos naquele candidato ou naqueles candidatos a níveis estaduais em segundo turno, aqueles que nos parecerem as pessoas mais afinadas com as veredas antigas e com os fundamentos antigos que o Senhor estabeleceu. Sabemos que nenhum deles são perfeitos, mas Pai de amor, o nosso coração se inclina por aqueles que amam aquilo que nós amamos. E Pai de amor, estamos prontos. É verdade que às vezes nos colocamos num lugar de indecisos. Gostaríamos de ser a linha branca ou o ponto preto da pesquisa cotidiana das eleições. Mas Pai, precisamos sair da indecisão e partir para a decisão. E decidiremos, ó Pai.
exercitaremos a soberania do nosso voto. E naquela urna é só nós e o Senhor nosso Deus. E faremos isso com temor e tremor. Mas, Pai de amor, eu te peço que da mesma forma que um dia fomos eleitos à salvação através da pessoa bendita de Jesus Cristo, Pai de amor, que cada cristão desta igreja possa ser um cristão verdadeiro, Pai. Pai de amor, não precisamos de impostores nesta igreja. Nós precisamos de pessoas imperfeitas, que buscam a sua perfeição na pessoa de Jesus Cristo. Pessoas frágeis, indecisas, mas pessoas que não negociem com a tua palavra. Pessoas que guardam os seus mandamentos e da tua palavra não se desviam nem para a direita nem para a esquerda. Continuam andando nos teus santos caminhos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto igreja e no pleito que se aproxima no próximo domingo. Que sejamos brasileiros verdadeiros a exercer a soberania do nosso voto e que possamos buscar e almejar para a nossa nação que os fundamentos antigos sejam respaldados. Esta, Pai, é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Abrace seu irmão em Cristo e diga a ele: eu já elegi você para ser meu amado irmão. Meu amado irmão. Essa é uma palavra doce e maravilhosa. Vão em paz, queridos. Até logo mais à noite para a celebração do nosso culto vespertino. Que Deus os abençoe. Oi? Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação